Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Mariana e esse é o podcast Além do Tapetinho. Boas-vindas a você que me escuta. E bom, antes de começar, eu tenho uma boa notícia. Saiu a marca do podcast, eu fiquei tão feliz. Então, agora eu sou dona e proprietária desse Além do Tapetinho. E como saiu antes do que eu pensei que sairia, eu não estava preparada financeiramente, digamos assim. Então, eu vou fazer o seguinte, como eu ainda não tenho um financiamento coletivo do podcast, eu vou abrir o meu Pix para vocês. E aí eu ainda não sei direito como vai ser, eu pretendo dar algo em troca. Então, conversem comigo, me acompanhem nas redes que eu vou falar direitinho como que vai ser esse rolê. Mas é isso. O Pix é o e-mail do podcast mariana@alemdotapetinho.com.br. Então, se você contribuir, me manda um alô nas redes, inclusive para eu poder te agradecer. Recadinho dado, então vamos para o episódio. Hoje eu resolvi trazer uma reflexão sobre o limite tênue entre nos cuidarmos diante de tempos tão sombrios e, ao mesmo tempo, não fugirmos da realidade. E antes de tudo, precisamos pensar sobre o que seria esse cuidar de si, como eu coloquei no título desse episódio. Claro, é algo que toca muitos assuntos por aqui, mas hoje eu vou tentar trazer um conceito um pouco mais redondinho, por assim dizer. Se pesquisarmos pela palavra autocuidado no dicionário, encontramos que se trata de um conjunto de ações ou procedimentos de cada indivíduo destinado à manutenção da vida, da saúde e do bem-estar. ênfase aí na expressão de cada indivíduo, para você entender algumas críticas que vão vir ao uso dessa palavra daqui a pouquinho e por que eu escolhi usar cuidar de si no lugar dela. E é bom lembrar que esse tal cuidar de si, como eu estou colocando por aqui, passa também por entendermos quem somos, quais são os nossos limites e do que damos conta ou não em cada momento da vida. Um exemplo pessoal e bem simples. No início da pandemia, eu assistia todas as lives do Átila para poder me manter informada, mas chegou um ponto em que eu me vi sobrecarregada de informações e eu sei que isso aconteceu com muitas pessoas. Então eu tive que parar e ficar só com as informações mais básicas, limitar mesmo que eu lia sobre o assunto e etc, porque estava me causando muita ansiedade. As redes sociais fazem parecer que o autocuidado é algo estético e que tem apenas a ver com o indivíduo, ou seja, são escolhas que você faz para ficar bem. E esse foi um dos motivos pelos quais eu optei por usar a expressão cuidar de si, ao invés do famigerado e desgastado autocuidado. Porque é importante sim nos conhecermos, nos entendermos e descobrirmos uma forma de estar na vida que não nos faça estar mal o tempo todo. Claro, alguns dias são mais difíceis que outros, mas em tempos tão sombrios precisamos de uma faísca que seja para seguirmos adiante, mesmo vivenciando adversidades. E assim como eu sempre falo que o yoga é único para cada pessoa, o cuidar de si também o é. Se fazer uma máscara de argila ajuda alguém a se sentir melhor, não significa que isso vai funcionar para todo mundo. É por isso que seguir influencers e copiar receitas prontas não faz muito sentido. É experimentar e ver o que funciona para você. Além disso, outra razão que me fez não escolher a palavra autocuidado é que ela foi deturpada e cooptada pelo neoliberalismo, que fez com que se tornasse meramente uma ação individualista e voltada para, basicamente, vender produtos de beleza, sejam eles naturais ou não. E aqui, se esse podcast fosse escrito, entraria com certeza um rindo de nervoso. Sempre que eu penso nisso, me lembro de um texto que li há uns anos e que me marcou profundamente. Ele chama Reivindicando o Autocuidado de Audre Lorde, não do neoliberalismo. Claro, como sempre, o link está na descrição e vale a pena ler ele inteirinho. Eu tenho que confessar aqui que eu não li as obras dela, mas depois desse primeiro contato, pesquisei algumas coisas e está na minha lista de leitura. Audre foi uma mulher norte-americana, negra, lésbica, socialista e feminista que viveu no século XX. Nos seus escritos e discursos, ela sempre defendia o autocuidado não como um ato individual,
mas como uma, abre aspas, política de guerra. Isso significa que o autocuidado era para ser um ato coletivo e político. Exatamente, não é a hidratação que a gente faz no cabelo de vez em quando. 2 exemplos bastante interessantes que o texto cita são os círculos de autodefesa e de saúde sexual, considerando que naquela época, a década de 70, e infelizmente ainda hoje, o assédio e a violência são super presentes na vida das mulheres, autodefesa é autocuidado, porque está diretamente ligado à sobrevivência das mulheres. Além disso, aprender sobre saúde sexual, direitos reprodutivos e etc. era especialmente importante naquele momento. E ainda hoje o é, porque por mais que exista informação, nem sempre ela chega onde precisa chegar. Enfim, para mais reflexões sobre isso, vai lá no link do texto. E refletindo um pouco mais, mesmo esse cuidar de si, é preciso ser vivenciado com prudência, para não se tornar uma fuga da realidade. O processo de autoconhecimento não é para ser algo que te torne uma pessoa autocentrada. Do meu ponto de vista, é também uma forma de nos colocarmos no mundo e agirmos nele dando o nosso melhor. Se pensarmos a fuga como o distanciar-se de uma situação de perigo, diante da realidade podemos sentir esse ímpeto de escapar, porque muitas vezes realmente não é fácil encarar a vida de frente e lidar com ela como se apresenta. Por isso, algumas pessoas optam por fingir que as coisas não são como são, enganando-se a si mesmas. E podem usar o cuidar de si como desculpa para isso. Um exemplo que vimos bastante na pandemia foi o tal do aglomerar para cuidar da saúde mental, como se a saúde mental dessa estrelinha brilhante fosse mais importante do que preservar a saúde de diversas outras pessoas. E também como se não fosse possível cuidar da saúde mental e encontrar pessoas de outras formas, não é mesmo? Quando vemos esse tipo de situação, realmente fica parecendo que o cuidar de si seja algo egoísta e autocentrado, mas é simplesmente que essas pessoas são assim. Nos colocar em primeiro lugar em algumas situações é importante para seguirmos adiante. É sobre aquela analogia da máscara de oxigênio. Quando tem um problema num voo em que caem essas máscaras, orienta-se que você coloque a sua primeiro, para depois ajudar pessoas que estejam perto de você. E assim é também na vida. Se estamos em frangalhos, é bem mais difícil ajudarmos outras pessoas ou sermos atuantes em nossa comunidade. Mas é claro, dá para fazer as duas coisas. Podemos sim encontrar formas de nos cuidarmos e também nos organizarmos para que seja possível atuar pelas mudanças que queremos ver no mundo. Aliás, citando a própria Lorde, quando os tempos estiverem difíceis, faça alguma coisa. Se funcionar, faça mais. Se não funcionar, faça outra coisa, mas continue. E aqui, como eu falei no início do episódio, entra nos conhecermos, entendermos nossos limites, quais são os nossos valores e o que conseguimos fazer por nós mesmas e pelo mundo a cada momento. Então, é necessário buscar um balanço entre o que queremos, o que precisamos e o que damos conta de fazer. Nesses tempos, para mim, tem sido necessário, como eu já falei por aqui algumas vezes, o afastamento das redes sociais. Isso significa que eu acabo perdendo algumas informações a que eu tinha acesso através delas. Além disso, eu precisei diminuir também os podcasts que eu escuto e praticamente parei de assistir vídeos do YouTube. Foram escolhas que eu fiz sem nenhum pesar, porque tem feito muito sentido por aqui. Eu me informo através das fontes que fazem sentido para mim e busco sempre não me sobrecarregar, que é algo que acontecia com muita frequência antes de eu me colocar esses limites. Ainda acontece, claro, porque o equilíbrio não é estático, mas diminuiu bastante. Além disso, eu procuro estar presente na vida das pessoas mais próximas e ajudar quem eu puder, respeitando o que eu consigo fazer. Bom, é isso por hoje. Espero que tenha feito sentido por aí. Se quiser, me conta como é para você encontrar um balanço entre essas coisas e se você conhece seus próprios limites. Conta também se você já tinha ouvido sobre o autocuidado da Lorde. Vou adorar estender esse assunto trocando mais ideias. Lembrando que estamos na 3ª temporada do podcast, com episódios saindo
teoricamente, toda primeira e terceira quinta-feira do mês até o mês que vem, exceto quando eu atraso. Inclusive, desculpa, deu problema no áudio na primeira vez que eu gravei esse episódio, então atrasou bastante porque o Antônio, que é o meu companheiro, que me ajuda a gravar e a editar e etc., o podcast estava muito enrolado com o trabalho, então, enfim, coisas da vida. Mas agora estou aqui e espero que não atrase mais nenhum episódio dessa temporada. Enfim, seguimos juntos. Se quiser me seguir nas redes, eu tô no Twitter, no @alemdotapetinho, e no Instagram, nos @alemdotapetinho.pod e yoga.marimendes. Lembrando que você pode ouvir o Além do Tapetinho em vários agregadores e no meu site. Inclusive, eu tenho postado textos no site dos episódios antigos do podcast. Eu tô transformando os roteiros em textos e postando lá. Tá bem no inicinho, eu tô indo bem devagar, bem no meu tempo, mas está indo. Além disso, às vezes eu posto textos que também não vieram de roteiros do podcast. Então vale a pena dar uma conferida lá no site. Se quiser entrar em contato comigo, é só mandar um e-mail para mariana@alemdotapetinho.com.br. Eu vou adorar receber um alô seu. E se der, me manda o Pix pra gente pagar essa marca e eu ficar ainda mais feliz. Um beijo e até o próximo episódio. E quem for de Juiz de Fora, tá rolando promoção de massagem relaxante também pra me ajudar nessa taxa da marca, tá bom? Então, é só me procurar e é isso aí. Um beijo. Você ouviu o Além do Tapetinho, para refletir sobre a vida e o que mais surgir no caminho. Para saber mais, acesse alemdotapetinho.com.br e nos siga em nossas redes sociais.